Boa tarde, gente. Vamos para a nossa aula de hoje, que é com relação à administração medicamentosa. Ontem a gente terminou falando dessas regras, né? Principalmente nos certos medicamentosos, que a gente precisa ter na cabeça. Eu sempre digo a vocês, aos meus meninos, o seguinte: olha, se vocês tiverem na cabeça os 5 primeiros, eu já me dou por satisfeita. Mas nós temos esses 10 certos, que a função deles é, na verdade, nos dar a segurança do que a gente está fazendo, do procedimento, se está acontecendo de forma correta. Veja só, aqui a gente falou do empenho, ou seja, do exagero, muitas vezes, que pode algum de vocês pensarem, na confirmação de ser aquela medicação que a gente está preparando até a administração ao paciente, se ela está correta. Então, assim, antes de retirar o frasco ou a ampola do armário ou do carrinho de medicações, tem que olhar, pegou no armário, olha, confere com a prescrição. Antes de retirar, de começar o preparo para colocar na mesa, de aspirar, de quebrar a ampola, de tirar da embalagem de um comprimido, você vai olhar de novo e olhar na prescrição. Antes de você colocar no armário, ou até na hora de você jogar no lixo, antes ia jogar, olha para ver se realmente o que você fez foi com a medicação correta. Então, aparentemente, pode parecer um exagero, só que não é. Ok? Isso nós vimos ontem, já comentamos ontem. Eu só estou colocando para a gente ter um parâmetro para começar, para a gente começar um pouquinho da aula de ontem, da onde a gente terminou. Quais são os princípios da administração medicamentosa? A administração de medicamentos é uma atividade que o auxiliar de enfermagem ou técnico desenvolve com muita frequência, requerendo muita atenção e sólida fundamentação técnico-científica para subsidiá-lo na relação das tarefas correlatadas, pois envolve uma sequência de ações que visam a obtenção de melhores resultados no tratamento do paciente, sua segurança e a da instituição na qual é realizado o atendimento. Isso daí é para mostrar para vocês, técnicos de enfermagem, que administrar uma medicação não é só abrir uma caixinha e preparar e entregar. Não. Você só deve fazer se você realmente tiver certeza. A medicação, ela precisa de um conhecimento básico para vocês que são técnicos. Não é só o enfermeiro que tem que entender. Você também. Por quê? Se o médico errar na prescrição, que ele é factível de erro, certo? Se a enfermeira, por sua vez, confiar e achar que isso é problema do médico e ela não souber e aprazar, ela está errada. Ela precisa entender daquela medicação. Se você, que é o técnico e é quem vai realizar o procedimento, por sua vez, porque já passou pelo médico, já passou pelo enfermeiro, você vai administrar, você é tão culpado quanto. Então, medicação não é uma besteira. A medicação, para que você exerça a função da administração, você precisa entender um pouquinho dela. A gente não quer que vocês entendam todas, mas você precisa pelo menos do básico. Ok? O armazenamento. Os medicamentos de uma unidade aí varia, assim, cada hospital tem uma rotina. Tem uns que tem um carrinho já pronto, botam umas caixinhas com o nome do paciente ou com o número do leito. Às vezes é um armário, ou seja, o armazenamento depende de cada instituição. Os medicamentos de uma unidade de saúde são armazenados em uma área específica. Não pode, junto da medicação, você ter lá pacote de curativo, gás, não. O local de você armazenar a medicação é separado. Inclusive, o próprio enfermeiro, ele tem cada um tem uma dinâmica para facilitar o trabalho de vocês. Isso não quer dizer que, apesar do rigor na armazenação, você não tenha que ter o cuidado e a atenção na hora de pegar. Porque eu volto a dizer, enfermagem, a gente não pode errar? Não pode. Mas acontecem os erros, porque errar é humano. Então, por isso que a gente chama sempre a atenção da importância na hora de você pegar a medicação. Então, os medicamentos de uma unidade de saúde são armazenados em uma área específica, ou em armários, ou em prateleiras, de fácil acesso e organizados e protegidos contra poeira,
umidade, inseto, raios solares e outros agentes que possam alterar seu estado. Ressalte-se que certos medicamentos necessitam ser armazenados e conservados em refrigerador. Isso é o caso das vacinas, da insulina. Então, assim, você primeiro tem que entender a sua unidade, né? Saber aonde é que acontece, onde é que estão. Eu sempre oriento aos meninos, quando vão para o estágio, uma das primeiras coisas que vocês devem fazer é ver como é a rotina dessa questão da medicação. Inclusive, se o supervisor autorizar, fazer uma anotação de quais são as medicações que são utilizadas naquela unidade. Certo? Porque a facilidade que vocês vão perceber lá dentro do grupo, né, da equipe de lá do hospital que vocês vão estagiar, vocês vão ver a facilidade, o dinamismo que eles têm. Mas é porque ele tem a rotina que vocês não têm. Certo? Então, essa conservação, aonde fica, não sabe, pergunta. Os recipientes contendo a medicação devem possuir tampa e rótulo, identificados com nome em letra legível e dosagem do fármaco. É importante, se você pegar uma medicação que não esteja com o nome, com a identificação legível, não administre. Não pode. Rótulo de frasco de medicações líquidas, que às vezes na hora de colocar no copinho ou na colher, às vezes derrama pelo rótulo e faz com que a identificação esteja errada. Não faz. Tanto é que vocês vão ver mais adiante que no caso dessas medicações líquidas, na hora em que vocês vão administrar, ou melhor, desculpe, na hora que vocês vão colocar no recipiente, o ideal é que vocês coloquem já a sua mão exatamente no rótulo, para evitar que você derrame por ali. E aí você vai derramar pelo lado oposto. Isso, quando a gente for ver via oral, a gente vai falar sobre isso. A embalagem com dose unitária devem ser separadas e rotuladas em doses individuais. Isso o pessoal da enfermagem já faz. Ele recebe uma cartela de dipirona. Mas para seu José, para seu João, para seu Pedro, para dona Maria, tem 2 doses para 2 doses. Então, você já corta os quadradinhos para já colocar nos copinhos ou nos recipientes individuais. Certo? Você não vai pegar uma cartela de dipirona e só na hora sair dividindo, não. Isso se faz diariamente, a depender da prescrição, já separa todas as medicações que são dadas naquele dia. Os entorpecentes devem ser controlados a cada turno de trabalho e sua utilização feita mediante prescrição médica e receita contendo o nome do paciente, quantidade e dose, além da data, nome e assinatura do médico responsável. Ao anotar a falta de um entorpecente, notifique o fato imediatamente à chefia. Assim como esses entorpecentes e todas as medicações controladas, elas ficam sob o poder da enfermeira da unidade, dentro de uma gaveta, e aí, a depender do local onde ela vai guardar, o fato é que vai estar trancada e com a chave no bolso dela. Medicações controladas não ficam junto com a dipirona qualquer, com um xarope qualquer, não. Medicação controlada são aquelas em que causa dependência e fica sob a responsabilidade da enfermeira. No momento em que você precisar por conta da prescrição, vai até ela e ela vai abrir, vai pegar e vai lhe entregar. Aí nós temos a técnica de preparo. Só deixando claro, gente, que aqui é uma teoria. E quando a gente fala a teoria, é muita coisa. É tudo junto, aí dá a impressão que é muita coisa e não é. Vocês vão aprender isso em Fundamentos de Enfermagem. Aqui, a gente só vai citar e dar uma ideia de como vai ser. Mas lá, na hora que você for preparar, você vai ter que fazer. Qual é a primeira coisa e que, inclusive, está na moda e eu espero que isso fique? A lavagem das mãos. Antes do preparo e depois do preparo. Sempre. Não se faz preparo de medicação sem lavar as mãos. Lavou as mãos. Quando você chega no hospital, você lava as mãos. Quando você vai começar a preparar a medicação, você lava as mãos. Quando você termina de preparar, você vai lavar as mãos. Quando você vai embora para sua casa, você lava as mãos. Ou seja, hoje, graças a Deus, uma das positividades dessas questões do corona é fazer entender a nossa população que não é tão assim, não é nem inteligência, mas com o discernimento que vocês têm, não entende a importância da lavagem das mãos.
Acha que basta sair, entrar, lavou, saiu, até o tempo da lavagem é importante. Preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação. Não precisa nenhum comentário. Você não vai preparar no escuro, né? Porque às vezes se confunde e você já sabe que a responsabilidade é sua. Concentrar-se no trabalho, evitando distrair a atenção com atividades paralelas e interrupções que podem aumentar a chance de cometer erros. Celular tocou, não importa, não interessa, ele vai continuar tocando. Alguém está conversando com você, ele vai continuar conversando sem tirar o seu foco. Qualquer coisa, gente, pode ser a chance, pode ser a possibilidade de você acometer algum erro. Um descuido qualquer pode fazer com que você descuide e você cometa algum tipo de erro. Ler e conferir o rótulo do medicamento 3 vezes, e eu boto no mínimo, ao pegar o frasco, a ampola ou envelope de medicamento, antes de colocar o medicamento no recipiente próprio para administração, e ao recolocar o recipiente na prateleira ou descartar a ampola, frasco ou a outra embalagem. Ou seja, tudo isso que eu acabei de falar, essa bolinha, inclusive, daqui, ó, quem puder tirar, pode tirar. Risque, ela é a continuação do item anterior, essa bolinha daqui. Então, veja só, isso a gente acabou de falar. Eu sempre digo, ó, peque pelo excesso. Se alguém disser, quanta coisa, muita coisa, que besteira, não é besteira, não. A responsabilidade é sua, então você precisa se respaldar. Então, assim, um profissional competente não se deixa levar por comportamentos automatizados. O que é isso? Se todo mundo faz, eu vou também. É igual a uma boiada, né? O boi lá na frente vai sendo o primeiro para os outros irem atrás. Nós não somos bois. Nós somos seres humanos passíveis de erro e a gente tem que aceitar isso. Ninguém é tão muito bom que não erra. E assim, quando vocês começam a ter noções de algumas coisas, vocês se acham, vocês começam a achar que com você não vai acontecer. Isso é mal de todo profissional da enfermagem. Achar que por ele lidar com a saúde, não vai acontecer nada com ele. Pois tenha consciência de que todo cuidado é pouco quando se trata de preparar e administrar medicamentos. Outro item, realizar o preparo somente quando tiver certeza, também já falei sobre isso. Quando tiver certeza do medicamento prescrito, dosagem e via de administração. As medicações devem ser administradas sob prescrição médica, mas em caso de emergência é aceitável fazê-las por ordem verbal. O médico cita a medicação, administre isso assim, assina tal dose. Não tem nada prescrito, mas como você está em uma emergência, você pode fazer a ação e logo depois de feito, e assim que o médico estiver disponível, você vai para ele e já passa para que ele prescreva. Se possível, segura a prescrição, a folha de prescrição desse paciente e assim que o médico terminar, você vai a ele, dá para ele assinar, prescrever e você aí descrever o que você fez. Quando a situação estiver sob controle, todas as medicações usadas devem ser prescritas pelo médico e checadas pelo profissional de enfermagem que fez as aplicações. Então, veja só, toda medicação deve ser prescrita. Você só deve administrar sob a prescrição médica. Portanto, em emergência, há uma exceção. O paciente, em emergência, a prioridade é a vida do paciente. Se você, por um acaso, receber uma ordem na emergência, você não vai exigir que o médico prescreva, ele está cuidando do paciente, está numa emergência. O tempo que você está perdendo para querer tudo muito escrito, acaba que em emergência você mata o paciente. Eu digo sempre que emergência é uma unidade um pouco diferente. É uma unidade que precisa ter a prioridade focada na vida do paciente e os outros vêm depois. Certo? Então, só em emergência que você administra a medicação de forma verbal e logo depois você pede para que o médico prescreva. Identificar o medicamento preparado com o nome do paciente, número do leito, nome da medicação, via de administração e horário. Repare, o que é isso? Quando você vai preparar a medicação, e aí a depender da rotina, você está lá com sua bandeja ali na sua frente e você pegando do leito 1, do leito 2, do leito 3, Quando você está botando aqui leito 1, você vai botar, pega nos paradrapozinhos e escreve leito 1,
nome do paciente, você vai colocar o nome da medicação, qualquer uma, no caso que ele prescreveu, via de administração, mas para que eu sei? Bote, coloque, anote, e o horário que deve ser dado. Pronto, botou tudo isso, pega aquele esparadrapo que você escreveu tudo isso e cola na medicação. Por exemplo, foi uma seringa. Você já está lá, você já preparou a medicação. Depois que você prepara, coloca lá toda protegida e no esparadrapo você vai colocar tudo isso e colocar em cima da seringa, colar na seringa. Isso vai ser com seringa, isso vai ser no caso, com esparadrapo. Aí na prática vocês vão ver. Observar o aspecto e características da medicação antes de prepará-la. Claro, né? Você identificar, é um comprimido que ele é branco e está amarelado, tem alguma coisa aí que fez ele ficar dessa forma, e aí você descarta. Tem uma medicação líquida que está amarelada, que está com resíduo em suspensão, e aí você vai e descarta. Deixar o local de preparo de medicação em ordem e limpo, utilizando álcool a 70 para desinfetar a bancada. Isso, gente, não é só na hora do preparo da medicação. Você entrou no posto, teve uma ação sua, seja no preparo de medicação, seja numa bandeja de curativo, seja no material para o banho do paciente, não importa, seja o que for. A gente tem que deixar a nossa unidade igualzinha como a gente deixou. Ah, Pro, mas eu cheguei lá e encontrei uma bagunça danada. Arrume. Arrume. Em saúde, não tem, eu só vou fazer o que for meu. Não, é uma equipe. Deu para entender? Se chegar lá uma fiscalização, ele não vai procurar saber se foi José, se foi Maria que deixou a bagunça. Ele quer saber cadê a equipe de enfermagem. Então, faça a sua parte, preconizando a limpeza e a arrumação da sua unidade. Terminou, limpa tudo e arruma tudo. Utilizar a bandeja ou carrinho de medicação devidamente limpo e desinfetado com álcool. Isso na prática vocês vão ver. Você, antes de preparar a sua bandeja com todas as medicações que você precisa fazer a desinfecção. Certo? A desinfecção daquela bandeja. Existem unidades que tem um carrinho, que é muito utilizado na emergência, mas às vezes tem um carrinho que já está lá tudo pronto. Com as medicações, você vai arrumar e depois você vai seguir com ele ou tira dele e põe na bandeja. Mas qualquer um dos dois, eles precisam estar devidamente limpos e desinfectados. Quando da preparação de medicamentos para mais de um paciente, é conveniente organizar a bandeja dispondo na sequência de administração. O que é que ele está querendo dizer? Vocês vão ver em fundamento de enfermagem a necessidade de uma organização de enfermagem. Todo profissional de enfermagem, aquele que se respeita, viu? Tem uns que é bagunceiro mesmo. Você tem que fazer de tal forma que você precisa organizar na sequência do que você vai fazer. Por exemplo, quando vocês aprenderem a fazer um leito de um paciente, até a disposição dos lençóis, é tudo organizado. Você vai colocar em cima da cadeira, o que vem logo no começo é o primeiro que você vai usar no colchão do paciente. E assim sucessivamente. Então, no caso da bandeja de medicação, é até uma coisa sensata. Você não vai colocar leito 50, leito 21, leito 31, que estão em andares ou em quartos diferentes. Não. Naquele quarto é o de 1 a 5, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, tudo em um canto. A outra unidade que eu vou vai ser do 6 até o 10º, então eu vou botar outro bloquinho de 6, 7, 8, 9. Isso vai facilitar o seu trabalho, para você não estar tendo que toda hora confirmar se é esse ou se é aquele. Então tem que ter esse cuidado para melhorar o seu trabalho, facilitar o seu trabalho. Similarmente, seguem-se as orientações relativas à fase de administração. Manter a bandeja ou o carrinho de medicação sempre à vista. Isso é importante, chega a ser até grave se vocês não fazem isso. A sua bandeja tem que estar a seus olhos. Você tem que olhar a sua bandeja. Você tem que estar... Nunca, em hipótese alguma, você sai e larga o paciente junto com a bandeja ou o carrinho da medicação junto. Por quê, Pro? Porque se por um acaso for um paciente que esteja com algum problema, até a nível mental, ou algum paciente que queira morrer, e aí vai buscar ali a fonte para ele tomar a medicação e se matar. Entendeu? Então, você tem que estar um olho na missa e outro no padre. Não se deixa nenhuma medicação longe de vocês. Eu precisei sair para voltar na unidade. Carregue sua bandeja ou carregue seu carrinho.
Antes de administrar o medicamento, esclarecer o paciente sobre os medicamentos que irá receber, de maneira clara, compreensível, bem como conferir cuidadosamente a identidade do mesmo, para certificar-se de que está administrando o medicamento à pessoa certa, verificando a pulseira de identificação, caso seja uma rotina do hospital, ele com uma pulseirinha lá, ou pedindo para dizer seu nome sem induzi-lo a isso. Eu falei isso ontem. Seu José, se ele quiser morrer, ele vai dizer Então, o que você tem que fazer? Como é o nome do senhor? Como é o nome da senhora? E aí você confere com aquilo que você anotou, aquilo que está no prontuário, ok? Então, não se... E outra coisa, não vai chegar junto do paciente, senhor José, boa tarde, eu me chamo Norma, eu sou técnica de enfermagem, eu estou aqui para administrar a medicação Adalat, que vai ser sublingual, e que o senhor não... Ele sabe lá que diacho é Adalat? Não vai saber. Você tem a obrigação de saber, ele não. Então, ele não sabe o que é. Olha, senhor José, eu vou administrar aqui uma medicação, é um comprimido, viu? É para sua pressão, certo? E o senhor vai colocar debaixo da língua e vai só engolir, não engula o comprimido, não. Entendeu? Você tem que explicar, e não é só medicação, não, qualquer coisa. Olha, senhor José, eu vim aqui dar banho no senhor. Olha, senhor José, o senhor já fez cocô hoje? É cocô. Não vem para ele dizer, ele pode até saber, que hoje em dia todo mundo sabe de tudo, as fezes, né? Não, mas é cocô. Você tem que encarar o paciente como uma pessoa que não tem o conhecimento legítimo para você fazer qualquer tipo de orientação com bases e vocabulários científicos, ok? Permanecer junto ao paciente até que eu mesmo tome o medicamento, isso é importante, principalmente quando vocês forem para estar de psiquiatria. O paciente lá psiquiátrico, você dá a medicação, ele vai sorrir para você, vai brincar com você, quando você der as costas, ele coça o medicamento. E muitas vezes a resposta de determinados medicamentos não acontece por conta disso. Então, terminou de dar o medicamento, fazer o seguinte, senhor José, abra a boca, suspenda a língua para você olhar se ele realmente engoliu a medicação. Isso acontece muito em pacientes psiquiátricos, em idoso e em criança, caso é alguma medicação que ele não gosta, ou seja, um comprimido que ele não vai deglutir. Viu? Deixar os medicamentos para que tome mais tarde ou permitir que dê a medicação a outros são práticas indevidas e absolutamente condenáveis. Ou seja, deixar para depois. E o que eu já disse ontem, você não vai administrar aquilo que você não preparou. Pode ser o colega mais íntimo, sua mãe que esteja lá trabalhando junto com você e diga, minha filha, administra essa medicação que sua mãe está cansada, vou descansar aqui um pouquinho. Não. Olha, mamãe, aqui a senhora não é minha mãe, é minha colega de trabalho, e infelizmente a senhora vai ter que levantar. Mas se for uma coisa muito grave, você vai preparar outra medicação com base no prontuário. E aquela vai desperdiçar, você que sabe. Você acha que está certo? Sua mãe preparou e você administrar? Não. Você só faz aquilo que você prepara, ok? Efetuar o registro do que foi fornecido ao paciente após administrar o medicamento. Todo e qualquer medicamento você precisa ir na folha de enfermagem e fazer as suas anotações. Administrado medicação por via tal, na concentração tal, na dosagem, seja o que for. Todas as orientações não, todas as informações da medicação que você antes até colocou no próprio medicamento, você também vai colocar lá no prontuário. Quem for usar o braço direito é braço esquerdo, perna direita é perna esquerda, deglutiu, ingeriu satisfatoriamente, tudo. O que você puder de colocar de detalhes, isso é importante, gente. Por quê? Porque você se livra, algum problema a nível judicial, comprometer você. Eu tenho uma história que sempre conto em sala de duas pessoas, uma estava fazendo a medicação e foi já no plantão noturno, e aí o que aconteceu? Ela recebeu a notícia de que o filho estava passando mal, chamou a colega, pediu, contou a história toda e saiu louca. Pronto, aí a outra, com pena, pegou toda a bandeja que estava lá já pronta e foi administrar. Pronto, um dos pacientes, por azar, teve uma parada cardiorrespiratória. E aí foi confirmado que foi por conta da medicação, aí eu não me lembro direitinho o caso, que foi por conta da concentração medicamentosa de quem preparou não soube ver direitinho.
Pronto, no outro dia foi chamado todo mundo. Quem foi correndo para socorrer o filho e a pobrezinha que foi para ajudar essa colega. O que aconteceu? A colega que saiu correndo por conta do filho disse que não foi ela, não. E quem entrou pelo cano foi a que administrou a medicação. E que, independente da situação com que fez com que a colega saísse e não desse a medicação que ela mesma preparou, a outra já estaria errada porque ela pegou a bandeja que já estava pronta. Então, são coisas que, às vezes, coração muito grande dentro das equipes de enfermagem, muitas vezes pode incorrer em erros que, perante a justiça, não tem justificativa, nem a bondade. Atenção! Todo medicamento administrado deve ser registrado e rubricado na prescrição. Você tem uma prescrição, o médico prescreveu, a gente sabe que é a enfermeira que vai aprazar, colocar os horários. Você terminou de fazer o aprazamento, ou você terminou de você administrar, você chega na sua folha de prescrição e tica, faz um Vzinho, né? Dizendo que você administrou, e ali você pode, inclusive, fazer sua assinatura. Além de você colocar descrito na folha de enfermagem. Isso vocês vão ver tudo isso lá em Fundamentos, na hora que vocês estiverem praticando. Nas aplicações parenterais, é importante anotar local de administração. Foi no antebraço? Foi foi em veia periférica? Você pulsionou na perna? Você pulsionou... Aonde tiver de ser, a área que tiver, você tem que colocar para ser mais fidedigno. Alguns medicamentos pressupõem a coleta de informações e cuidados específicos antes ou após sua administração, tais como a medida da frequência cardíaca antes da administração de cardiotônicos e antiarrítmicos. Digitário, isso acontece muito em emergência. Para você administrar qualquer medicação a nível de coração, você vai fazer primeiro verificar ATA anterior, né, pulso anterior, para que depois você veja se depois da administração foi alterado. Tem que ser acompanhado. Então você vai uma verificação antes e depois, ou seja, é uma pressão arterial, é uma temperatura, ou seja, os sinais vitais, o ideal são verificados antes e depois, principalmente nos cardiotônicos ou antiarrítmicos digitálicos, na verdade, tem essa priorização de você verificar os batimentos cardíacos antes e depois. O controle da temperatura após a administração de antitérmicos. Como é que eu vou saber? Eu vou dar uma dipirona porque seu José está com febre. Como é que eu vou saber se a febre baixou se eu não olhei se ele realmente estava com febre e de quanto era essa febre? Porque muitas vezes, após a administração da medicação antitérmica, ele continua com febre. Mas assim, ele antes estava com uma febre de 40. Meia hora depois que você administrou, que foi verificar, ele está com 39. Ele continua com febre? Continua. Mas ele não baixou um pouco? Baixou. Às vezes é a lentidão, é a reação orgânica, é a quantidade, que aí tem que ser avisado ao médico para aumentar a concentração ou a dosagem. Então é importante que você tenha esse patamar, saber o que é que tinha antes com o seu paciente, os dados que ele tem e o depois, para que você mesma controle, para não ter que estar toda hora chamando o médico, eu dei a medicação, mas não resolveu nada. Às vezes resolveu. Você que não olhou para ver o parâmetro, se diminuiu um pouco, né? Ele não teve a cura, ele não sanou o quadro, mas o quadro teve uma redução. Episódios que devem ser devidamente anotados na papeleta do paciente para acompanhamento de possíveis alterações. E aí vocês precisam saber quais são os efeitos colaterais, que muitas vezes episódios de vômito vai acontecer, aí você entra em desespero e começa a dizer ao médico que está tendo uma emergência no leito tal, porque não, é normal. Ele vai olhar para a sua cara e dizer: que medicação você deu, filhinha? Às vezes é até uma dipirona que faz isso, dá uma náuseazinha, a depender da quantidade da dose. Ele aí tem um episódio de vômito. Ele vai olhar assim: você não sabe que a dipirona faz isso. Aí ele vai lhe dar um chefe muito bem feito. Omissão medicamentosa. Toda vez que você não deu a medicação, ou porque a farmácia não tinha, ou porque o paciente se recusou, ou porque o paciente estava dormindo e não havia essa necessidade de você acordar, existem medicações que você pode fazer isso. E aí o que é que você faz? Você vai lá na prescrição, onde a médica colocou,
ou a médica não, desculpe, onde a enfermeira colocou o aprazamento, e aí vamos supor, ele está em 6, 12 e 18. Ele tomou o de 6 horas, o de 12 horas ele não tomou, porque houve uma falta, sei lá, na farmácia não tinha. Aí você, ao invés de ticar, ao invés de você fazer um Vzinho dizendo que deu, você circula. Que o outro profissional que pegar no próximo plantão, quando chegar, ele vai ver que aquela medicação está circulada, significa que o paciente não tomou a medicação. E aí, na folha de enfermagem, você vai explicar que naquele horário não foi dada a medicação e você vai justificar o porquê que você não deu. Pronto, gente. A aula de hoje vai até aí, certo? Eu vou passar a atividade e mando já pelo aplicativo. Já aproveitando que eu estou aqui, eu peço, por favor, a vocês que todas as atividades sejam colocadas no aplicativo. Isso é uma orientação da coordenação de enfermagem da Humaniza. Hoje, inclusive, eu estava, inclusive, pelo Zap, hoje eu sei por que das orientações no caso do professor não está no grupo, certo? Mas é o seguinte, precisa, quem não souber baixar o aplicativo ou colocar no aplicativo, peça a algum colega, mas minha internet está lenta, minha internet é assim, eu não tenho Wi-Fi, pronto. Mas você tem um celular, que pelo visto ali pelo Zap, a gente sabe que todo mundo ali tem celular. Peça a um colega que saiba manusear isso e que tenha uma internet boa e que coloque para você, certo? Beijo, até amanhã.